E se você fosse a única pessoa que existe de verdade e todo o resto do universo é uma criação da sua própria mente? Afinal, se você não é o outro, como você sabe que ele tem consciência e existe de verdade e não é apenas uma criação mental da sua própria imaginação? Você apenas tem uma suposição. Esse vídeo eu estou aqui para te mostrar a verdade, quem você realmente é. Utilizando esse poder, você pode mudar a sua linha do tempo e ir para a realidade que tanto deseja viver. Afinal, se o mundo é irreal e o que vivemos é uma interpretação da nossa própria mente sobre o mundo exterior, por que não conseguimos criar um mundo interior diferente e projetar esse mundo exterior para o exterior, manifestando nas nossas vidas tudo aquilo que nós queremos? Se eu te dissesse que isso seria possível, você talvez ficaria chocado. Seja bem-vindo ao fim da Matrix, pois hoje sua mente será libertada para um novo patamar. Quando eu era criança, eu tinha uma noção de que eu era a única pessoa que existia de verdade no universo. Afinal, eu não sou outras pessoas, então como eu sei que elas existem de verdade e que não são um fruto mental? Então eu entrei em uma onda de pensamentos maluca de que todo o universo foi criado para mim. E isso não era quando eu era adulto, adolescente, não. Isso eram os meus pensamentos de uma criança de 4 anos de idade. É como se eu tivesse nascido com um pensamento de que o mundo exterior é irreal de certa forma. E ao longo da minha vida, eu não vou dizer que outras pessoas não existem, porque eu acredito que você também é uma consciência, você sabe que você existe. Mas eu percebi que existe uma certa irrealidade nas coisas do mundo. Afinal, nós somos uma máquina orgânica em uma bola de terra flutuante, uma bola de terra e água flutuante no espaço, vivendo. Quais seriam as probabilidades de algo assim acontecer? Parece que esse mundo é fruto da imaginação de alguém. E se você consegue usar a sua própria imaginação para criar o seu próprio mundo, você consegue mudar radicalmente de vida. E eu sou a prova viva de que isso é possível. Quando eu era mais novo, eu não tinha nenhuma condição financeira e em pouco tempo me tornei milionário. E tudo isso foi possível mudando a forma como eu penso, principalmente a forma como eu penso sobre o mundo. Para exemplificar esse conceito sobre a irrealidade do mundo e como podemos manipulá-lo, eu gostaria de te contar uma história, que na verdade é um conto hindu. Existia um homem santo que morava com sua esposa fiel e casta, e por muito tempo eram muito justos, honestos e um exemplo de nobreza para todas as pessoas que conviviam com eles. Um belo dia, esse homem, assim como todos, acabou morrendo e pouco tempo depois a sua esposa acabou morrendo. Esse homem que morreu tinha o sonho de ser rei. E com esse sonho de ser rei, ele foi para uma realidade, nasceu depois em outra realidade, onde ele se tornou o rei de todo mundo e era casado com a mesma mulher dessa outra realidade. E aí, nessa outra realidade onde ele era rei, em determinado momento ele foi assassinado e morreu. E aí, depois de ter sido assassinado e morto, ele foi para outra realidade, onde ele era outro rei. E no final disso tudo, a esposa dele chorando, buscando a Deus pelo marido, na terceira realidade, conversou com Deus, Deus apareceu para ela. E aí Deus apareceu para ela e mostrou que essa realidade que eles estavam dentro do castelo do outro rei que ele foi antes, que estava dentro da casa do homem santo que havia morrido. E que todas essas realidades haviam sido criadas simplesmente pelo pensamento do homem santo, do desejo dele de se tornar alguma coisa. O que moveu esse homem para outra realidade criou um universo totalmente paralelo que existia dentro do quarto da casa de onde aquele homem tinha morto. É claro que essa é uma fábula, mas o que eu gostaria de te mostrar e te fazer perceber é que esse mundo também é irreal e que no final nós podemos criar as coisas com a nossa própria mente, mudando apenas o nosso programa mental. Nessa mesma história, essa mulher, após conversar com Deus, descobriu que existiam infinitos universos funcionando em simultâneo. Universos onde ela era a esposa dele, universos onde ela não era a esposa dele, e em todos esses
esses infinitos, incontáveis universos, eles foram criados simplesmente pelo desejo dos seres viventes de experienciarem determinada realidade. E no final, todos esses universos, apesar de serem materiais, sólidos, eram coisas irreais, porque a realidade está fora da matéria, a realidade estaria na consciência, porque você não é um mero conglomerado material. Se você tem a habilidade de observar a sua própria consciência, o seu fluxo mental, isso te separa de ser seus próprios pensamentos, de ser seu próprio corpo. No final você acaba sendo uma consciência viva que observa, e essa consciência é a única coisa existente, independente do mundo material existir ou não. E com base nesse conceito, se experienciamos no mundo o que a nossa consciência deseja que aconteça e quer que aconteça, que precisa que aconteça, nós conseguimos utilizar a nossa consciência para manipular a nossa mente, mudar nossas estruturas mentais, para que nossas estruturas mentais nos levem para uma realidade paralela, ou, se você preferir o termo, construir uma nova realidade onde você mesmo vive e manifestar as coisas que você tanto quer. Eu não tinha condições financeiras nenhuma, em pouco tempo eu me tornei milionário depois de aplicar algumas técnicas de transformação mental que me ajudaram profundamente nas buscas dos meus objetivos. E agora, que técnicas são essas? Como você pode manipular a realidade ao seu redor para você ir para uma linha de universo paralela onde você atingiu todas as coisas que você deseja? O que eu quero te dizer é que se você fizer X e Y, você vai ter um resultado. Se você fizer Z e X, você vai ter outro resultado. Em alguma linha do tempo onde você fez X, Y, Z, ou seja, as coisas que você quer fazer na sua vida, onde você executou determinadas coisas, você vai obter o resultado da vida que você quer viver. Então, em alguma realidade, em alguma possibilidade de existência, você fez tal e tal coisa que te gerou tal e tal resultado. Em outra realidade, você não fez tal e tal coisa. Como você faz para ir e viver na realidade onde você fez tal e tal coisa que te gerou tal e tal resultado? A primeira coisa é ter o resultado fixo na sua mente. O que você quer da sua vida? Eu lembro um momento muito difícil onde eu passei, onde eu estava endividado. Eu estava morando junto com meus avós, voltei para a minha cidade natal, não estava com dinheiro para nada, estava perdido, estava desempregado inclusive, e pouco tempo depois eu me reergui. E uma das coisas que me fez me reerguer foi simplesmente chegar, anotar num papel meus objetivos, como se fossem afirmações. E eu ia lendo essas afirmações todos os dias ao acordar, antes de dormir, durante o dia. E o que acontece é que quando você coloca sua mente em determinada direção, ele executa ações para chegar em determinada direção. E com isso você vai para uma realidade onde essas coisas existem, onde os resultados que você deseja existem, porque você tomou as ações para manifestar, materializar aquele tipo de resultado na sua vida. Então, por meio de afirmações mentais que eu ia lendo todos os dias, eu direcionava a minha mente para fazer determinadas ações. Eu lembro que eu, endividado, estava devendo R$5.000, eu tinha 20 anos de idade na época, anotei uma meta, mais de R$100.000 no banco até tal e tal data. E, para ser sincero com você, eu não bati R$100.000 naquela data. Eu bati R$100.000 uns 3 meses depois da data. Mas logo depois de ter batido esses R$100.000 no mesmo ano, eu fiz o meu primeiro milhão, e depois no ano seguinte, múltiplos milhões faturados, e enfim. E tudo começou com um papel com anotações, onde eu direcionava a minha mente por meio de afirmações para perseguir determinado objetivo. O que eu quero te dizer é que, por exemplo, existe alguma pessoa que vai ter alguma ideia de negócios, e essa ideia vai se tornar uma ideia milionária, multimilionária, bilionária. Por quê? Porque essa pessoa vai ter essa ideia, executar essa ideia e materializar esses resultados na vida dela. E essa pessoa pode ser você ou pode ser outra pessoa. Se você tiver esse desejo e colocar a sua mente alinhada com esse desejo, você consegue manifestar e materializar na sua vida este desejo, bastando executar as ideias que virão até a sua própria mente. Então, o primeiro passo da construção para você mudar de realidade é você querer e colocar sua mente naquela direção. Porque você querendo e colocando sua mente na direção, você vai mudar a linha do tempo da sua vida e ir
em direção a realizar os seus sonhos. Agora, existem algumas práticas mentais que eu pessoalmente utilizo que me ajudam a programar minha mente para ir em direção a meus objetivos e alocar 100% da minha energia mental em direção a uma única coisa. E são essas práticas que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Te vejo no próximo vídeo, se inscreve aí no canal, dá um like nesse vídeo, comenta e espero ter te ajudado. Tchau, tchau.